Gente, uma live tão maravilhosa dessa simplesmente caiu. Cadê todo mundo? Vamos voltando, gente, pra live. Uma live maravilhosa dessa pra cair, né, gente? Gente, uma live maravilhosa dessa pra cair, né, Daniela? Mercúrio retrógrado pode tudo. Eu Simples falo. assim, simples assim. Sumiu da minha tela, Do nada. Não, pra desapareceu mim também. e pronto, e acabou. Gente, que absurdo! Que Tanta absurdo. informação, tanta informação maravilhosa que a gente já falou aqui, não tive nem a oportunidade de salvar. Não deu nem pra você salvar. Ai, que pena. Não, sumiu, de repente apareceu só a tela do meu celular e pronto. Pra mim foi assim também. Enfim. Gente do céu. A Vamos, gente volta um pouquinho. volta Vamos, um eu pouquinho, vou né? voltando para você ter desde o início isso, né? A gente estava Tá. falando assim, que a gente, a gente traz carências, vazios emocionais da nossa infância, né? E a gente vai projetar essas carências e vazios em todas as nossas relações na vida adulta. Só que o relacionamento a dois, né, é o mais importante na vida adulta para a gente evoluir e é onde a gente se vê espelhado mesmo. Então, assim, a pessoa que é o meu mestre da minha evolução, do meu autoconhecimento, é a pessoa que dorme do meu lado. A verdade é essa. Por mais que nos incomode isso, tá? Porque a gente vem, né, de cenários de desamparo, né? E esse desamparo que eu estava falando é um desamparo emocional, não é uma criança ali morta de fome, né? Que vive na miséria. Não é isso, não. É às vezes uma criança que tem tudo Uhum. materialmente falando, mas não tem os pais, né? E às vezes uma criança que vem de um cenário desértico, assim, é uma criança que acaba desenvolvendo uma agressividade, né? Porque é a única forma que ela enxerga, que ela percebe que ela é vista dentro de casa, mesmo que seja para tomar uma bronca, ou ela aprende a adoecer. Ela vê que adoecendo, Hum. ah, caramba, quando eu adoeço, meus pais tomam conta de mim. Então, né? Aí vira um mecanismo de sobrevivência, né? Só que qual é o grande problema? É que eu cresço e levo esses mecanismos de sobrevivência para minha vida adulta. Então eu vou ser aquele agressivo, aquela agressiva que briga com todo mundo, porque assim eu entendo que eu pertenço, que eu sou vista em todas as relações, né? Pode ser no trabalho, pode ser, porque isso é um padrão. E o padrão que eu uso Uhum. numa área da minha vida, eu uso em todas, no fim das contas, tá? Ou então eu posso isso, eu sou aquela pessoa que me conecto adoecendo, né? Eu faço todo mundo cuidar de mim. Eu busco amor através da doença, né? E acabo que eu exerço uma violência gigantesca, só que é invisível, né? A violência da vítima que eu falo sempre, né? A violência da vítima, Uhum. quem é que vai pedir alguma coisa para uma pessoa que está doente? Mas ela é a pessoa doente crônica. Você vai fazer o quê? Coitada. Não, mas ela ali, ela coloca todo mundo a seu serviço. E ela não quer sair dessa posição normalmente, é uma escolha, tá? Pode ser que doa o que eu estou falando para algumas pessoas. Mas é importante porque a Uhum. gente vê muitas mães que são aquelas mães aguentadas a vida inteira e a pessoa está ali amarrada na mãe, eu não posso sair de casa porque senão minha mãe morre. E não é verdade, né? Então, o que eu estava falando é que a gente busca os nossos pais nos nossos relacionamentos a dois. E a gente busca, é impressionante, quanto mais a gente julga o pai ou a mãe, mais a gente busca um parceiro parecido. Fala, cara, é igualzinho ao meu pai. Caraca, né? Por que que eu fui Inclusive com aquilo que você não gosta, né, dos seus pais. Justamente, mas por quê? Porque você precisa integrar esse pai, você precisa aceitar o Hum. pai que você tem. Aí você repete a situação lá, você vai, praticamente traz lá do passado para o presente a situação dos seus pais para você viver isso e fazer novas escolhas, né? Então você atrai um parceiro parecido com o pai ou com a mãe porque você está buscando os seus pais nas suas relações para integrá-los, para aceitar. Aceitar os pais que a gente tem é muito difícil. A gente continua num lugar de julgamento, de criança ferida, com expectativas de que eles se tornem os pais de quem a gente precisava na infância. Só que essa é uma expectativa infantil. Isso é uma pura manipulação. É querer controlar os nossos pais. Nossos pais não têm que mudar. Eles simplesmente não têm que mudar. A gente tem que aprender a aceitar que eles são Verdade. assim. Né? E a gente acaba, muitas vezes, entrando num padrão de querer punir os nossos pais porque eles não entendem o que a gente fala, porque eles não seguem as coisas que a gente fala, né? Punir com silêncio, punir com ausência. Ah, então também não vou na tua casa, também não vou te levar meu filho para você cuidar. Isso é manipulação. A gente fala que os nossos pais manipulam a gente, né? Mas a gente manipula mais ainda. Porque a gente ainda está E, no processo de autoconhecimento e fazendo isso. e essa aceitação não é concordar, né, Daniela? Não é que eu, quando eu aceito Não. meus pais, eu concordo com eles. Eu simplesmente aceito que eles são assim.
que esse é o jeito dele e que a partir de agora eu vou ter o meu jeito. Então, acho que é encontrar o respeito ali e sair mesmo Exato. dessa posição. Você tem que ir, você tem que ir, ele não tem que nada, né? Não Quem tem tem que que sou nada. eu. Quem tem Exatamente. que Os sou eu. pais não têm que nada, não tem que mudar nada, não tem que entender nada, não tem que entender a educação respeitosa que eu busquei, né? Que eu até falei no início aí um pouco da minha história, mas assim, eu mudo a rota da minha educação, meus pais não têm que entender nada disso. É, o respeito ao outro que ela falou, exatamente, né? Eu não vou nem mexer aqui, porque volta e meia eu mexo aqui e caio, sabe? Então, assim, eu tenho medo quando eu tô em live compartilhada de mexer nos comentários, porque eu já saí de live por causa disso, né? Respeito ao outro. A minha mãe tem um nível consciencial diferente do meu. E o que não quer dizer que eu seja melhor que a minha mãe, tá? De Isso. jeito Uhum. nenhum. A gente também tem que sair dessa posição de superioridade, né? De achar que, não, agora eu entendo de autoconhecimento. A minha mãe que não entende nada, coitada, coitada nada. Eu que sou uma coitada, então, de estar achando que eu tô evoluindo e achando que os outros são coitados. Tem que tomar muito cuidado com isso. Sair um pouco do pedestal, sabe? Agora, Uhum. essa criança, essas dores, esses vazios, né? Quando eu falo em criança interior, é bom a gente até esclarecer um pouco, porque tem gente que não entende, né, o que é isso. No meu perfil, quando as pessoas entram, né, vocês vão ver eu falar de sombra o tempo inteiro. Né? Vou botar de maneira bem didática, né? O que é sombra? Tudo que me incomoda no outro diz mais de mim do que do outro. Simples assim. Me incomodei com a Simone, porque a Simone vem toda emperequetada pro meu atendimento. Sombra, pura sombra. Falar, estou inventando aqui uma sombra qualquer, tá? Simone é minha aluna, foi minha cliente de atendimento e tal. Chega toda linda pro atendimento. E eu me incomodo com aquilo. Por que eu estou incomodada? Porque, no fundo, eu até gostaria de estar igual a Simone e não me permito. Acho que é bobeira, julgo as pessoas que se arrumam, não me dou permissão para ser igual. Poderia ser por algo que eu reprimo, né? De repente eu venho de uma família em que as mulheres eram austeras, né? Falavam que era futilidade se cuidar e tal, e eu acabei reprimindo esse meu lado feminino. Aí eu olho para Simone e falo: essa mulher emperequetada, cheia de batom na minha frente, que nervoso isso, né? Pura manifestação da sombra. O que incomodar no outro diz muito da gente, né? Então, E assim, a gente leva isso pro casamento, né? Aí a gente se incomoda com eles, porque ele isso, eu quero que ele mude, e na verdade é aquilo que você falou no começo, é a minha sombra. Eu achei incrível o que você disse, que o nosso parceiro é a principal peça para nos fazer evoluir, mas desde que a gente se põe nesse lugar, né? De a gente olhar e dizer assim, nossa, isso dele me incomoda tanto, me irrita sim, tanto, tenho vontade de pegar ele pelo pescoço. Aí você se perguntar, por que eu sinto isso? O que isso quer falar de mim, né? Não do outro. Isso eu achei exato. incrível, incrível, incrível. O que acontece? É claro que isso dirá da outra pessoa também. Mas não só da outra pessoa, porque eu estou em ressonância com ela. A gente está na mesma frequência. Muitas vezes, eu fiz uma live mais cedo com meu marido, com o Fábio, hoje, né? A gente falando de agressividade no relacionamento a dois, o que isso diz de mim, né? Agressividade do parceiro. E assim, a gente não vem. Muitas vezes vem uma pessoa que é aparentemente passiva e a outra é agressiva. A gente pensa assim, são duas pessoas completamente diferentes. Como é que pode ter dado um match ali dos dois, né? Elas vêm de cenários de infância muito parecidos, só que às vezes a violência que cada uma vivenciou na sua infância está polarizada, né? Uma é uma violência visível e a outra é uma violência invisível. E aí a gente acha que um cenário era tranquilo e o outro era violento. E aí, normalmente, a gente vai em cima de quem traz essa violência de maneira mais explícita. E quando eu falo violência, aqui, de repente, uma agressividade, uma pessoa mais explosiva, né? A gente acha que, não, no casal, essa pessoa aqui que atrapalha o casal. O casal não vai bem por causa disso. E não é verdade. Porque uma pessoa só vai ser agressiva com a outra se o agredido permitir. Então, quando eu sou agredido e permito, eu estou mantendo essa dinâmica funcionando. Então, eu sou violenta igual, na mesma proporção. Só que na outra polaridade. E as pessoas têm muita dificuldade em entender isso. A gente atrai parceiros que vêm de histórias muito parecidas às nossas. Né, que trazem feridas muito parecidas às nossas. Por isso a gente ressoa. A gente não se apaixona, não, tá? Primeiro a gente ressoa a ferida. Aí a gente acha que é o homem da minha vida. E mais, a gente se apaixona por aquilo assim que a gente precisa integrar na gente, né? Então, se eu sou uma pessoa introspectiva, mais quietinha, né?
e eu me encanto com um cara que fala bem, eloquente, comunicativo e tal. Se eu não integrar um pouco disso em mim durante a relação, eu depois vou me incomodar com essa característica do outro e vou querer me separar porque o cara é eloquente, porque é sociável, porque fala muito. E isso é manifestação de uma luz que eu posso ter, mas se eu não integrar isso em mim, não desenvolver essa característica em mim, eu vou me incomodar com o outro. E aí vai ser pura sombra. Eu tô falando muito, pode falar aí, tá? Me interrompe. Não, pode falar. Quanto mais você falar, melhor. Me interrompe, porque senão eu fico igual uma traca aqui. Não, tem que falar pra gente ir ganhando consciência, abrindo, né, essa nossa mentalidade. A Edna fez uma pergunta aqui, ela disse, então, o que me incomoda no outro é o que eu quero ser? Não exatamente isso, ela usou um exemplo, né? O que te incomoda no outro quer dizer que tem algo dentro de você que precisa ser visto, né? Exato. Não que você quer ser como a outra pessoa, né, Daniela? Pode ser também, caminho. né? Exato. Pode ser aquela. É algo que eu gostaria de me permitir e não me permito. Vou dar um exemplo mais fácil para a gente poder palpável o que acontecia comigo, né? Eu sou mãe de 3, no início eu falei, porque como a live cortou, não ficou esse pedaço, né? Eu sou mãe de 3 crianças, né? E eu sempre cuidei dos meus filhos, sempre. E eu me incomodava demais com as mães que tinham babá. Mas demais. Principalmente mãe que não trabalhava fora e tinha babá. Eu ficava, né, Odiava ela. Como assim? A mulher não trabalha, ainda tá com babá, vai pra academia, vai pro salão de beleza. Claro, eu queria fazer isso, mas jamais eu me permitia. Eu ficava revoltada, a mulher chegando lá na academia com a bolsinha toda gata. Porque você tava naquele lugar de que a boa mãe deixa tudo pelos filhos, claro, né? E aí aquela mãe que faz isso tudo já não é boa, então já vai vir à tona aquelas dores, esse né? era o meu julgamento. Falei, a mulher não quer ser mãe, tem um monte de filho e depois não cuida, né? E eu tava, no fundo, e assim, a mulher pode ser boa mãe ou não tem nada a ver com isso. A questão é que o que me incomodava era que ela se permitia ter um espaço para ela que eu jamais me permitia. Eu demorei, no meu processo aí de autoconhecimento, eu demorei olha, desde que eu comecei mesmo, foi pelo menos 1 ano e meio para começar a falar assim, ei, peraí, eu dou espaço para todo mundo, mas nunca sobra espaço para mim, não. Eu falo sempre que foi quando eu entrei no CrossFit, foi quando eu falei, caramba, aqui agora eu não negocio mais esse tempo comigo. Tem isso e acabou. E aí depois eu tenho as outras coisas. E é assim, mas antes eu sentia culpa por sair, de repente, num dia que meus filhos estão em casa, para me cuidar. Eu sentia muita culpa, como se fosse a pior pessoa. E a raiva também, Daniela, da gente olhar para o marido e achar que ele tinha que ser igual, né? Aí raiva porque eles sentam no sofá e conseguem assistir. Eles se permitem, aí ele fica com raiva. Porque esse é outro exemplo. Esse é um bom exemplo. Marido chega, a gente tá lá, descabelado, desesperado em casa e tal. Aliás, eu tenho um destaque no meu Instagram chamado Leveza, que como deu uma polêmica, sempre dá uma polêmica com algum vídeo meu, né? Como é um extrato de uma live, né? Não pega, às vezes, todo o contexto. Mas beleza, vai lá e vê o Leveza, porque o Leveza explica bem isso, né? É aquela coisa da gente... Estamos lá fazendo tudo, o marido chega cansado do trabalho, que também, ele é filho de Deus, também pode estar cansado. Chega e senta na frente da televisão e não faz nada, não pergunta se a gente quer ajuda. Caraca, sai de perto. Aí aquela raiva que tá reprimida ali, né? A gente começa envenenando, né, a comunicação. A gente não vai, tipo, a gente não é nem direta e fala assim, fulano, tô precisando da tua ajuda. Dá pra ser? Né? A gente começa a cercar indireta. a pessoa. Começa a dar indireta, começa a cercar, começa a ficar, né, fumacinha saindo pelo ouvido. Cara, por que a gente tá com raiva? Claro que tem coisas que tem que ser feitas. Só que a nossa raiva vem justamente a gente não se permitir sentar a bunda no sofá e fazer igual o cara. Aí a gente vai e fala aquela frase assim, mas se eu não fizer, ninguém vai fazer. Claro, a frase que aprisiona a gente pro resto da vida. Minha filha... Eu tenho que dar conta de tudo. Exato. É a gente que se coloca nesse lugar. Cara, não, peraí. Se não fizer, ninguém vai fazer. Quem disse? Talvez se eu tirar um pouco o pé do acelerador, eu também faço o outro tomar mais iniciativa. Né? E também, se eu tiver uma comunicação mais assertiva, vou ajudar, né? Ninguém tem que adivinhar o que a gente precisa. Isso é algo muito infantil, sabe? A gente fica nessa posição infantil esperando que as pessoas, que o parceiro aí no caso, ou a parceira, percebam o que a gente tá precisando para que eles venham. Você tá precisando de ajuda? Cara, isso não tem que acontecer. A gente tem que virar e falar, fulano, eu tô precisando dessa comunicar, ajuda. Né? Comunicar. Só que a gente acha que pedir ajuda
é um sinônimo de fraqueza, de vulnerabilidade. Muitas de nós fomos criadas assim, cara, dá conta, você tem que dar conta. Uhum. E aí a gente se coloca numa posição de, cara, se eu pedir ajuda é porque eu não dou conta. Eu Ou sou ele tinha ruim. que saber, né? Tinha que saber, tinha que fazer sem pedir. E Daniela, Exatamente. e quando a mulher busca no parceiro o pai? Assim, existem algumas características que se tornam evidentes, assim, que você pode falar pra gente, por exemplo, de como é essa dependência emocional, o que que ela consegue ou não avançar. E Ó, como que começa esse processo? Assim, você falou no começo que primeiro eu tenho que aceitar os meus pais, é super importante. Eu passei por esse processo, aceitar como eles são, do jeito que eles são, e entender que o maior dom que eles nos deram foi a vida. Então, tá tudo bem eles serem assim. E sim, os defeitos deles são deles, e é a gente que julga como defeito. Às vezes, para eles não é defeito, para eles é o que eles são, e é igual aos nossos. Então, o passo exato. número um é integrar, né? A gente dizer assim, eu aceito, isso é um posicionamento interno, né, da gente, assim. Exatamente. Isso é algo interno. Eu não vou lá integrar meu pai falando com É, ele e fazendo as isso. pazes. Não tem nada disso. Meu pai pode ser falecido, inclusive, e eu vou integrar esse pai que eu tenho. Aliás, eu indico um livro, que, aliás, eu indico até no curso, né, no programa Repreendendo Educar. É um livro que se chama Onde Estão as Moedas? Esse é um livro que fala muito de psicologia sistêmica, é um livro fininho, mas que traz bastante através de uma metáfora aí, né? Como é integrar esses pais, entendendo que as moedas que eles nos deram, que pode ter sido 1 centavo, né? Foi o suficiente para a gente evoluir. A gente precisava somente daquilo para começar a evoluir. Porque assim, é importante que a gente entenda que as nossas dores, as nossas feridas da infância, né? Esse conjunto de experiências dolorosas da infância, que a gente chama de criança interior ferida, tudo isso é o combustível que eu preciso para poder evoluir. Não, isso traz a minha fortaleza à tona e não as minhas vulnerabilidades. É daí que eu vou tirar força para crescer. Você vê, né? O nosso trabalho, o trabalho de todo mundo está muito ligado a isso. Por que eu falo tanto de questão com os filhos, né? Porque isso é algo que eu preciso integrar na minha vida. Então, o meu trabalho serve para mim. Cada post que eu escrevo para vocês, eu estou escrevendo para mim. Porque é algo, Uhum. são ensinamentos que eu preciso integrar ainda na minha vida. Então, quando eu busco o meu pai, que eu busco inconscientemente, eu não vou assim, quero um pai. Tem gente que busca conscientemente, tipo assim, idolatra o pai, né? Idolatra, tá na cegueira total, né? Praticamente casado com o pai, inconscientemente, e busca um cara parecido com o pai. Mas normalmente essa ressonância é desde o julgamento. Tipo assim, eu não suporto meu pai e eu vou e acho um cara mega parecido ao meu pai, né? Isso é um processo, sabe, Simone? A gente não integra os nossos pais de uma vez, né? Não é uma coisa Uhum. rápida. É sempre olhando para os julgamentos que a gente faz. Muitas vezes a gente, por exemplo, sei lá, julgava que o nosso pai era um cara ausente, porque ele trabalhava demais, nunca estava em casa. E também tem o discurso da mãe ali, ó. Porque seu pai Uhum. não ajuda, seu pai nunca tá, pobre de mim. Gente, o discurso materno, ele é poderoso, ele é um veneno muitas vezes, tá? A gente tem que começar a tirar nossos pais do pedestal e a nossa mãe principalmente. Porque foi um discurso que desenhou a nossa realidade, porque foi isso que foi nomeado e pra gente virou, aquilo era verdade absoluta. Então eu vou ouvindo toda hora que meu pai não é um cara tão legal assim. Meu pai nunca tá. Meu pai, sei Eu lá o faço quê. tudo sozinha. Eu faço, a mãe tá falando, eu faço tudo sozinha, seu pai tá curtindo a vida, e sei lá o quê. Claro, sombra total. A mãe não se permite curtir Uhum. a vida, o pai tá curtindo, ela Uhum. fica revoltada e não tem esse diálogo, né? E aí eu vou E e ainda busco tem um a história cara. dela, né, Daniela, que vem à tona. Porque Total. se a gente olhar para as Cara, nossas gerações, né, a cobrança, né, e aí entre outras questões, né, se é a menina certinha, que dá conta de tudo, a comportada, e aí vai modelando esse sim, comportamento adulto. sem dúvida, né? Tipo, a nossa mãe tá lá projetando na gente as feridas da infância dela também. E aí a gente vai fazer isso na nossa vida adulta com os nossos filhos, com o nosso parceiro, né? Isso é o natural. E aí, assim, eu busco o meu pai, busco um cara inconscientemente parecido, né? E que me traz essa questão da ausência novamente, né? Tipo, um cara que de repente nunca tá sempre trabalhando, e eu tô lá no julgamento do cara. Por quê? Primeiro porque eu ainda não aceitei que meu pai era o pai que eu podia ter e que ele era ausente de acordo com o que eu vivenciei. Claro, eu também vou vivenciar essa ausência de acordo com o que a minha mãe diz, tá?
Muitas vezes a criança nem está sentindo essa ausência, mas a mãe nomeia tanto isso que ela acaba imaginando um pai ausente na vida dela. E aí, pior, eu ainda vou buscar que esse meu parceiro seja o pai que eu não tive para os meus filhos. E aí começa a A meleca toda. cobrança. Você não fica aqui, você tá sempre ausente. Isso é... E aí começa, né? E muitas vezes as crianças não estão vivendo desde esse lugar de ausência. Sou eu, porque está me conectando com a minha infância. Enquanto eu julgar o meu pai, eu vou projetar esse pai que eu não tive no meu marido e esperar que ele seja o pai que eu precisava. E aí eu confundo tudo. Porque ele é pai dos meus filhos, ele não é meu pai. Mas essa ferida aí de abandono e tal, a gente sempre vai projetar. E o marido sufoca, também, né? tá, gente? Sufoca, né? O marido Sim, sufoca. sim. Porque E o se marido você quer também. que ele preencha essa ferida, que nem você tem consciência, você sufoca emocionalmente, é onde vem os desequilíbrios, né, nas relações. Sim, sim. E isso não é só do lado da mulher, não, tá, gente? Eu tô falando aqui porque eu imagino que a maioria seja mulher. E no meu Isso. perfil, pelo menos 98% o público é mulher, né? Mas, assim, eu falo isso também desde uma vivência minha, né? Eu tive um pai que não me abandonou, mas era uma pessoa ausente, realmente. Depois de separar da minha mãe, né? E ficava na dele. E isso foi algo que, hoje em dia, minha relação com meu pai é ótima. Mas eu precisei virar adulta para conseguir falar isso. E aí eu projetava isso no Fábio o tempo inteiro. Eu achava que o Fábio tinha que ser o cara presente. E o Fábio não era. O Fábio também vem de uma história assim, inconscientemente também, né? Buscou trabalhos que faziam ele nunca estar em casa. Eu ficava sozinha sempre com as crianças. Ele viajava pra caramba. Estava sempre sozinha com os três. Sempre. Até o dia que ele se deu conta disso, né? Tipo, caramba, olha como é que eu tô repetindo padrões da minha família também, né? Os avós dele eram daqui, né? E foram imigrantes para o Brasil e tal, foram antes das avós e tal. E ele falou, cara, quando tomou consciência, nunca mais teve que viajar no trabalho. Impressionante. Nunca mais teve que sair de casa. Mudou completamente, né? E aí a gente começou a conviver mais e aí eu comecei a cobrar dele um posicionamento de pai que eu queria para mim. E aí, quando eu fui me dar conta de, caraca, eu tô cobrando dele o pai que eu não tive. Que coisa nojenta, que coisa chata pra ele, né? E ele é a mesma coisa comigo, né? Projetando as feridas dele com relação aos pais dele em mim, né? É porque Isso, tem o homem que busca na mulher a mãe, né, Daniela? a mãe e o pai mesmo, tá? A gente pode buscar o pai ou a mãe. Tem muita mulher que casa com um cara e fala assim, nossa, ele é igualzinho a minha mãe, porque essa mãe ainda existe um julgamento muito grande com relação a ela. Pode ser o pai ou a mãe, tá? E Ó, quem a me contou? Jaqueline perguntou aqui, Tá. e quando você encontra um parceiro oposto ao pai? Sim. E te incomoda? A questão é se te Tem que incomoda. saber se incomoda. Às vezes buscou o oposto de tanta raiva do pai, né, Dani? Tem que entender o que tá por trás disso, né? Sim, sim. Tem que entender o sentir. Claro, não. A gente sempre vai buscar. Muitas vezes a gente vai buscar um parceiro totalmente diferente do nosso pai, mas também vai incomodar, né? Vai incomodar porque ainda estou desde um lugar de julgamento com relação aos meus pais. Quando a gente começa a julgar menos os nossos pais, a gente começa a projetar menos essas feridas da infância nas nossas relações. Já seja com os filhos, já seja com o marido e tudo mais. Você tinha falado aí a questão até da dependência emocional, né? Isso é importante para as pessoas entenderem um pouco. Eu posso vir. Normalmente, nós todos, quase todos, viemos de cenários de desamparo emocional, né? E cada criança experienciou aquelas vivências de uma forma, interpretou de uma forma. Então, se eu venho de um cenário de desamparo no qual me falta contato físico, afeto, colo, né? Essa minha necessidade de apego, ela não é satisfeita, eu posso desenvolver aí um apego inseguro, sobretudo em duas vertentes, né? Eu posso me tornar aquela pessoa que tem medo de me relacionar emocionalmente com as pessoas, porque assim, é como se prefiro não ter para depois não faltar e eu não sofrer, então eu não me aprofundo nas minhas relações. Eu fico uma pessoa que, quando a relação começa a ficar séria, eu pico a minha mula, porque eu não quero sofrer com isso, né? Eu posso vir também E de um tudo isso é cenário... inconsciente, né, Daniela? A pessoa Tudo faz inconsciente. inconsciente, não quer dizer que ela decide. Não, já está ficando profundo Não, é demais, vou inconsciente. cair fora. Aí, Sabe quando a aquela pessoa pessoa que nunca... percebe, ela tá no Fala. mesmo ciclo, né? Ela tá naquele mesmo ciclo de começa o Sim. relacionamento, termina, começa, ou as pessoas falam assim, eu enjoo rápido das pessoas, e não é no Justamente. fundo, né? Não é um enjoo.
É esse ciclo inconsciente com forma de se proteger. Eu não quero sofrer, Justamente. então eu quero relacionamentos rasos. E quando tá ficando sério, eu caio fora. Exatamente. Então, muitas vezes a gente julga as pessoas por isso, né? Ah, o cara tá sempre aí pulando de um relacionamento pro outro, a mulher também, sei lá o quê. Só que a gente não sabe que mecanismo se dispara dentro dessa pessoa para que ela tenha esse tipo de comportamento. E isso vem da infância. É apego inseguro, medo de se relacionar. Muita gente também tem se manifesta dessa forma quando teve uma mãe sufocante, por exemplo. Porque normalmente são as mães que são sufocantes, mais do que os pais, tá? A mãe que toma conta do emocional da casa, né? E normalmente cuidava mais das crianças do que o pai. Então, assim, aquela mãe que é sufocante, É que a tá sempre controladora, invadindo né? meus. É controladora, super protetora, aquela mãe que quer viver a minha vida. Ou seja, de alguma forma eu identifico que me relacionar é falta de liberdade. Então eu não vou me relacionar, porque eu vou, toda vez que eu me relacionar, eu vou perder minha liberdade novamente, vai ser uma prisão. Não quero. E aí eu fico pulando, né, fugindo das relações. Só que também tem o outro lado, da pessoa que não teve esse apego satisfeito, essa necessidade de apego satisfeita, e acaba se tornando dependente emocional dos outros. Ou seja, ela gruda, né, no parceiro ou na parceira, e sem você eu não consigo viver. Isso mostra o quanto essa pessoa é insegura nas relações, né? Não é que ela tá bem desenvolvida, não. Ela é muito insegura e ela tem muito ainda que desenvolver essa autoconfiança, né? Ela tem que aprender a se nutrir sozinha, porque vira uma dependência e toda relação assim vai ser tóxica. Porque eu vou estar esperando que o outro satisfaça os meus vazios. E quem tem que fazer isso sou eu. Sempre. Nossa, como é impactante isso, né? Como isso abre a nossa mente para se olhar e dizer: Sim. será que esses problemas todos que eu tenho, realmente eu sou responsável por isso e posso mudar, né? Porque está em mim a resposta, né? Está em mim. O que eu Exato. estou fazendo com tudo isso? Isso é muito libertador, sabe, Simone? Isso é muito libertador. Quando a gente se dá conta de que a nossa realidade pode mudar por nossa causa, eu não preciso de ninguém, eu saio desse papel de vítima, né? Eu não preciso de ninguém para mudar minha realidade. Basta eu tomar. E não é só tomar consciência, tá? Eu posso tomar consciência de muita coisa, uma pessoa super conscienciada e não fazer nada com isso. E isso é uma postura que me frustra mais, porque eu tenho muita consciência das minhas dores, das minhas feridas, entendo tudo, mas não faço nada para mudar, não mudo o padrão de conduta, continuo me vitimizando, continuo achando que a culpa vem do outro, não resolve. Né? Para que a nossa realidade mude realmente, a gente tem que mudar as nossas atitudes. E mudar as nossas reações emocionais. Né? Se o meu parceiro me traz uma experiência que eu reajo emocionalmente de maneira assim, automática, bruta, agredindo, com raiva, isso não é o meu parceiro que está provocando em mim. Isso é algo. Eu estou acessando alguma dor da minha infância nesse momento que está reprimido, que eu não pude, umas situações que eu não pude manifestar o que eu senti, eu tive que reprimir porque realmente não tinha espaço. E quando acessa isso, é como se viesse tudo acumulado, né, de maneira atualizada. Vou dar um exemplo. Já aconteceu aqui em casa várias vezes, né? E aí que eu fui vendo que, caraca, tem coisa ainda para acessar, né? Não acaba nunca a coisa. Mas assim, eu trago muito forte dentro de mim uma ferida de injustiça, né? A ferida da injustiça, ela vem como? Ela vem da rejeição, né? E a rejeição, normalmente, né? Vou dar um exemplo basicão, mas a ferida da rejeição é tipo aquela criança que não foi planejada. Mesmo que os pais fossem casados, não foi planejado e tal. Aquele momento caramba, tô grávida, não podia estar. Isso para a criança já fica marcada a ferro e fogo no inconsciente que ela não era querida. E a partir dali, ela pode adotar, já intrauterinamente, ela acessou aquilo, né? Fusão emocional, ela tá sentindo tudo que a mãe sente, né? Então, são dois corpos num só. E conforme ela vai crescendo, ela vai adotando padrões de conduta para que ela seja vista, por medo da rejeição. Então, um padrão muito comum é eu me tornar aquela criança que não dá trabalho, porque eu inconscientemente já pensei assim, cara, eu não posso ter um peso aqui, porque senão me rejeitam, senão eu sou excluída do meu clã, senão eu morro. No fim das contas, o nosso medo
ancestral é de morrer, porque fui abandonada. Então, assim, eu não vou dar trabalho, eu não vou ser um peso, eu vou cuidar de todo mundo, né? Eu não vou registrar as minhas necessidades, mas eu registro a necessidade de todo mundo que tá à minha volta. Eu busco satisfazer, eu busco agradar, eu me torno aquela criança nota 1000 na escola, ou seja, tô querendo ser vista e tô querendo ser reconhecida. Só que Agrada eu não... todo mundo, né? Exato. E eu não sou reconhecida. E quando eu me torno essa pessoa perfeccionista e tal, essa filha perfeita, e não sou reconhecida, eu me sinto injustiçada. E aí vem essa ferida da justiça, né? Que tem um padrão aí de pessoa que consegue anestesiar o que sente, né? A rigidez. Como sentir dói, eu prefiro não sentir, então eu anestesio. Então parece uma pessoa insensível, que é uma pessoa fria, calculista, é aquela pessoa perfeccionista, autoexigente, que ultrapassa os seus limites o tempo todo com relação ao trabalho. Então ela nem registra que ela está cansada. Ah, precisa tomar mais café? Vou tomar mais café para poder trabalhar 3 dias seguidos para entregar o relatório que o chefe pediu. Sabe? Aí são Não pessoas se que... aprofunda, né, nos relacionamentos, que tem medo de ser rejeitada. Não, ela vai se relacionar, mas ela, assim, nos conflitos ela vai ficar como se nada tivesse acontecendo. Muitas vezes vai ter até dificuldade de chorar, sabe? Porque ela aprendeu a anestesiar aquilo para não sofrer. Sentir é sinônimo de sofrimento para ela. Então é uma estratégia de autoproteção mesmo. Ela está buscando sobreviver. Na infância, essa estratégia foi importantíssima para ela poder passar pela infância. Só que agora, qualquer máscara, né, que ela vista, que na verdade a gente veste essas máscaras o tempo inteiro, nossos personagens, né? No fundo, afasta cada vez mais ela da própria essência e afasta ela de quem ela ama. Então, as nossas máscaras atrapalham a gente nos nossos relacionamentos. E eu sou uma pessoa que, assim, qualquer indício de que a pessoa esteja achando que eu estou me aproveitando dela, me conecta com a ferida da injustiça. Sobretudo quando eu não estou me aproveitando e não estou, né? Então, a pessoa manifesta que eu estou me aproveitando ou tirando vantagem. Cara, vem assim, aquela coisa daquela criança que não pôde se defender, que muitas vezes foi injustiçada e teve que... Fica quieta, cala, vai pro castigo. E você assim, caraca, isso não aconteceu, vocês estão me culpando por algo que não aconteceu. Então, assim, quando existe no relacionamento a dois, ou com os filhos, né, uma reação emocional muito forte, desproporcional ao que está acontecendo no evento presente, a gente tem que olhar para isso. Por mais que a gente não lembre da nossa infância, eu estou acessando ali algo que é um tesouro para mim. Porque ali está mostrando as minhas reações emocionais, a minha raiva, ela conta histórias a meu respeito. E está me conectando com momentos da minha infância que eu não pude, eu tive que esquecer, né? Mas que eu não pude manifestar o que eu sentia. Tem que engolir o choro. Engoliu o choro, engoliu a raiva, engoliu o que quer que seja. Eu me lembro, vou te dar um exemplo, cara, para você ver como me marcou. Eu tenho 38 anos, eu tinha 9 anos quando isso aconteceu. Eu lembro de chegar um dia, eu estava no meio de um monte de adulto, né? E minha mãe estava me apresentando uma menina ali. Ah, fulano de tal. A garota estava na minha frente. Aí ela virou e falou... Pra mim, a menina tinha 15 anos, porque tinha cara de uma menina. Ela virou pra mim e falou assim, ah, a fulaninha tem 30 anos. Aí eu olhei assim... eu falei assim... Não. Eu usei um termo chulo, tá? Mas assim... Falei, só um débil mental vai achar que ela tem 30 anos, porque a garota tinha cara de 15 anos. Cara, minha mãe achou que eu tava chamando a menina de débil mental. Eu falei, você não tem noção! Eu tenho raiva dessa situação até hoje. E ela ainda fala, você chamou ela de débil mental. Eu não chamei! Eu falei, só um débil mental vai achar que ela tem 30 anos. Ela tem cara de 15, ela tem a minha altura. Como é que pode essa menina ter 30 anos? Cara, ela me puxou pelo braço, a gente tava viajando. Eu fiquei de castigo, eu tomei tanto expor, todo mundo me olhando cara feia na casa. E eu não falei nada daquilo, sabe? Eu falei, ninguém entendeu o que eu falei. Então você se sente injustiçada e você não tem espaço para se defender. E você acaba guardando muita raiva. Você trata de tentar esquecer aquilo para sobreviver, né? Só que eu não esqueci, não. Eu guardei, eu sou aquela pessoa que guarda, ressentida. E o ressentimento é um veneno pra gente. Ele faz mal apenas pra gente, sabe? E quando eu sou aquela pessoa que fico guardando, remoendo, né? É um veneno que só eu tô tomando. A outra pessoa não vai se ver afetada por isso. Vai se ver afetada pelas minhas reações. Mas ela também pode colocar um limite aí, né? Tipo, ó, você tá querendo me tratar assim, mas eu não vou deixar.
Então, assim, a criança que a gente foi, né, as vivências que a gente teve, o cenário do qual, a relação dos nossos pais, que é a primeira relação modelo pra gente, né? A partir daí, eu vou poder replicar isso, ou vou poder querer me afastar disso, mas de alguma forma vou ter que aprender, vou ter que integrar os meus pais, condiciona muito o adulto que eu sou hoje, em todas as minhas relações, né? Se eu tenho uma relação mal resolvida com os meus pais, mesmo que meus pais sejam vivos ou mortos, mas mal resolvida internamente, todas as minhas relações atualmente vão estar comprometidas, porque eu não integrei esses pais. Então, eu não vou nem falar pra você que é preciso perdoar os pais, né? Porque se a gente fala em perdão, é que é porque em algum momento a gente julgou os nossos pais. E a gente não deveria passar por julgá-los, né? Mas a gente deve integrar, aceitar os pais que tem. Alguém perguntou aí do livro de novo? Eu não sei se. Porque eu vi o comentário Responderam, passando. Ah, tá. É onde responderam, estão que as era Onde moedas. Estão Tá. as Moedas, de Exatamente. Johan Garriga. Garriga? É? Joan Garriga Bacardi. Ele é espanhol. O Joan Garriga Bacardi é espanhol. Ele é um constelador, um psicoterapeuta, trabalha muito em psicologia sistêmica. Ele é conhecido e é um cara bem bom nisso, assim. E foi um livro que eu li há, sei lá, acho que quase 4 anos atrás. E realmente mudou a minha forma de ver os meus pais e entender. Porque a gente está sempre na escassez, né? Tipo, porque meus pais podiam ter feito isso. Porque meus pais podiam. Por que que os meus pais não me deram carinho? Por que que os meus pais não me priorizaram? Cara, os nossos É, pais vêm de uma infância muito pior do que a nossa. verdade. Os nossos avós ainda mais. Se você for indo nas gerações anteriores, tem mais desamparo emocional. A criança era menos vista ainda. Então, Uhum. querer exigir que os nossos pais tivessem tido há 40 anos atrás o nosso nível de consciência é infantilidade pura. Se a gente E até hoje injusto, né? é A gente injusto, começa a exatamente, ser é injusto. injusto. É, é injusto. Totalmente. Se eu tenho esse nível de consciência, acesso a um monte de informação gratuita ainda, meus pais não tinham isso naquela época e nem estavam buscando isso, porque essa informação não estava aí. Né? Então, Uhum. o autor do livro é em espanhol e é em catalão ainda, Joan Garriga Bacardi, Garriga que escreve. Joan com N no final. O nome é Onde Estão as Moedas. Onde E para estão as quem moedas? quer, e para quem quer começar a mergulhar nesse universo da criança interior, qual livro assim que você recomenda? Comece por esse. Putz, sabe qual é o problema? Que eu moro na Espanha e eu tenho acesso a outros livros. É diferente, né? Então, muita gente. Alguém perguntou aí qual foi o livro da criança interior que você leu. É um livro. Aliás, nos meus destaques, tem um que chama livros. Tem vários ali. Só que os livros que eu li aqui não tem aí. Eu nem tô com esses livros aqui Os na daqui minha são gaveta. diferentes. Às vezes tem do mesmo Então, autor, só que muda o título, alguma coisa assim. não, mas os livros quando eu comecei, são livros de pessoas. Um deles cara, tá nos meus destaques. Bom, Depois com a gente relação olha. Com E relação a qualquer coisa, um livro que eu indico para qualquer pessoa, tá? Que é o da Laura Gutman, A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. eu tenho ele aqui. Esse tem que ler. Esse tem que ler, tá? Mas a Laura não fala de criança interior. Esse não é o tema da Laura, tá? Ela vai Uhum. entender aí que sombras a gente carrega da nossa infância, né? E como a gente está manifestando isso sendo mães. Mas eu tô tentando lembrar o. É esse aqui, Ah, ó, lembrei. Esse. né? Esse é Da a Laura Gut. maternidade. Esse. Só que eu lembrei o nome do livro que eu li. O primeiro que eu li sobre criança interior foi. Tá em espanhol, tá? Pido permiso a mis padres. Peço permissão aos meus pais. É um livro que fala muito de psicologia sistêmica. O nome da mulher é Luz Rodrigues. Ela é venezuelana. Eu não sei se esse livro tem no Brasil. Pode ser que tenha, tá? Pode ser que tenha. E depois eu li um outro livro que é de uma autora espanhola também. Fala de imperfeição dos pais e tal, mas esse com certeza não tem no Brasil. E aí depois eu fui lendo muitas outras coisas, sabe? Tem muitos autores que falam sobre isso. Agora, o meu trabalho está muito voltado para todo o tema da Laura, tá? Poder de discurso materno, biografia humana e tudo mais. Mostra o livro, Simone. Porque o meu a capa é diferente. O meu a capa é diferente. Eu tenho Aqui, ele ó. aqui, mas é diferente. É Laura Gutman, como o celular tá com a câmera, né, da É, frente. exato. Depois eu É a coloco para vocês maternidade e o encontro nos com a meus própria stories. sombra. Vou tirar a foto e coloco nos meus stories para Isso, vocês, eu tenho um tá? destaque de livros. Tem Eu vários livros coloco. lá para as pessoas procurarem. Hein, Daniela, muitas pessoas falam assim, que era o meu caso, né? Quando eu comecei também essa jornada que você contribuiu muito. Eu não lembro de nada da minha infância, né?
Então, isso não significa que não tenha, muito pelo contrário, né? Pelo contrário. Eu entendi que a minha infância, emocionalmente, isso não significa que os meus pais foram ruins, mas é Não, que a gente acha que criança abandonada é aquilo que você falou, né? Que os pais abandonaram, que ninguém cuidava, e não é. É um abandono emocional na ótica da criança. A criança é exato. imatura, nossos pais não tinham conhecimento, então podiam ser os pais cuidadosos, amorosos, igual eu me vi também nesse cenário, quando Sim, você me falou assim, cuidado com a criança quietinha, obediente, que não dá trabalho. E eu achava que o meu filho do meio era o que me dava trabalho, que era o que se sim, jogava no chão, é o que sim. fazia mais birra. E aí, quando a Daniela falou assim, presta atenção no filho quietinho, que obediente, que não dá trabalho. Esse é o mais reprimido emocionalmente. Esse é o que não está manifestando emoção. Esse é o que não está botando para fora. Esse não se sente livre em casa. Aí eu olhei para minha filha mais velha e falei, meu Deus, eu achava que ela que estava tudo Sim. bem, tudo maravilhoso, ela não me dá trabalho, uma criança obediente, comportada, faz o que eu quero. Aí eu entrei em choque, eu falei assim, meu Deus, eu preciso olhar para Valentina. Então, esse Sim. abandono emocional não é na nossa ótica, não tem a ver com o que está fora, né? É um pouco da leitura interna. E aí, quando a gente não lembra, significa que foi tão dolorida, né, Daniela, que o nosso inconsciente bloqueia para que você não traga essa Exato. memória de dor. Fala um pouquinho disso. Exato. Assim, muita gente fala isso. Ah, não, a minha infância deve ter sido ótima, mas eu não me lembro de nada. Quando fala pra mim que não se lembra de nada, eu falo, não. Isso aí foi um mecanismo também de autoproteção. Seu inconsciente bloqueia o acesso a essa informação para você não acessar a dor o tempo inteiro. Então, as pessoas que não se lembram nada da infância têm sim que se questionar que a infância talvez não tenha sido tão boa assim. Porque a gente gosta de, além de romantizar, normalizar violências da infância. Ah, não, eu era muito difícil, eu apanhava porque, putz, senão minha mãe não conseguia me educar. Mas isso foi o que a mãe nomeou. Eu te bato porque você é muito difícil. Não é assim, você tá apanhando porque Tem um eu gênio sou uma forte. desequilibrada emocional. Nenhuma mãe fala isso. Olha, eu tô te batendo porque eu sou uma desequilibrada emocional, tá? Eu não consigo lidar com crianças. Então, se fosse nomeado isso, hoje a gente estaria falando assim, não, eu apanhava porque minha mãe era uma desequilibrada emocional. Isso teria sido nomeado, ficou gravado e a gente vai e repete igual um papagaio. Mas não, a gente repete igual um papagaio que falaram pra gente. E normalmente falaram desde a ótica do pai ou da mãe, do sofrimento do pai ou da mãe, não da nossa solidão emocional, não. Então, o que a gente provocava nos nossos pais era o que eles nomeavam pra gente. E assim, a gente vai lembrar muitas vezes disso, né? Dessa violência, vai normalizar, mas a infância, de um modo geral, a gente não vai lembrar. Esse primeiro setênio, principalmente, a gente não vai lembrar. E quando não lembra, gente, pode ter certeza que teve muita repressão emocional. E muitas escalas, tá? Porque não necessariamente a gente foi aquela criança que tinha que engolir o choro. Não. Eu, sendo uma criança obediente, boazinha, eu já entendi no meu cenário ali que não dá para eu dar trabalho. Eu tenho que ficar quietinha, porque senão eu vou ser excluída. Eu não vou agradar. Não, eu percebi que eu agrado e sou aparentemente amada quando eu sou assim. Se eu for diferente, não vão me querer. Então é uma criança que aprende a se auto-reprimir. É uma criança que aprende a se autocontrolar demais e aprende a se anestesiar. É uma criança que começa a se desconectar da própria essência, das próprias necessidades. Ela não registra o que ela precisa. Né? Enquanto o que tá fazendo birra, se joga no chão, é aquela criança mega conectada com ela própria, sabe? Tipo, tá lutando ali Botando pra fora o que sente. botando pra fora o que precisa, né? E a gente reprime, o nosso padrão autoritário vem, né? A criança que não dá trabalho é a criança que a gente tem que olhar muito. Essa obediente é a criança mais submissa e mais abusada emocionalmente. Porque a gente se vale disso, já que não me dá trabalho, eu não vou nem me conectar muito com essa criança. Deixa, tá bom assim. Então, muitas vezes, é aquela que não chora, não mama, né? É aquela criança que o dia que fizer uma birra, vai todo mundo olhar assim, que você fazendo isso? Como assim você que é tão boazinha vai fazer uma coisa... E aí, ela pode, de repente, ou se tocar e falar, caraca, sim, é a única forma de eu ser vista, ou então ela intensifica o padrão obediente para voltar a ser amada. Isso é abuso emocional, porque a gente acaba colocando as nossas necessidades à frente das necessidades da criança. E a gente espera que a criança veja as nossas necessidades de adulto, que dê pra gente quando ela estava na etapa de receber. E uma criança que está na etapa de receber e tem que aprender a dar, a sustentar emocionalmente os pais,
Quando ela chegar na fase adulta, ela vai estar muito desnutrida. E a hora que o filho ela se torna mãe, e aí o filho trouxer uma demanda para ela, ela vai se conectar com esse vazio e ela vai se desesperar. São essas mães que o choro do filho, você tem vontade de se jogar pela janela, você não sabe o que fazer. Provavelmente foi uma criança que teve que aprender a deixar de chorar porque não era atendida. São muitas questões que podem estar envolvidas. O que é importante, não importa tanto o que aconteceu lá atrás. Importa agora como eu reajo no dia a dia. Quais são os gatilhos, né, para o meu mau comportamento. E esses gatilhos me contam histórias ao meu respeito. Eu tenho que entender que estão me conectando com muitas situações que eu vivi lá no passado e não tive espaço para me manifestar. É começar a olhar para o sentir e tentar entender, né, da onde vem, o que eu posso fazer diferente, né? Porque essa Exatamente. mulher, essa criança que vem dessa infância que você falou, e aí se torna adulta e aí se casa, eu imagino que é aquela mulher que quer agradar o tempo todo, que tolera tudo, às vezes tolera situações em que ela não devia tolerar de desrespeito, situações em um casamento que já passa do limite da briga comum, sabe? Que às vezes a gente diz Sim, que sim. briga, né? Que tolera violência, que tolera outras coisas, porque ela tem esse perfil, eu tenho que agradar para aceitar, eu preciso ser a boazinha, eu preciso ser a comportada. Eu não posso dizer o que eu sinto, eu não posso manifestar as sensações que eu tenho. Nossa, como é que eu posso dizer que eu não quero esse casamento ou não vou ser nada sem ele? E é aí onde a gente vê esse padrão, né, daquela criança na vida adulta, inconscientemente, né? Sim. E isso que você está falando, essa pessoa que tolera, que tolera, que tolera, entenda, essa pessoa, ela é tão violenta quanto a pessoa que está violentando ela, né? Sendo agressiva com ela e tudo mais. Por quê? Esse é o nível de autodesrespeito que ela tem com ela própria. Mas ela Porque não eu sou aprendeu a olhar porque ela sente, né? Não é isso? claro, Ela tá eu tão tolero longe esse desrespeito. Exatamente. Eu tolero esse desrespeito comigo porque eu trago isso lá de trás. Eu fui que o que eu tratada com esse sinto desrespeito. não tem valor, não importa. Não, Não posso, isso aqui não é permitido eu sentir, então eu tenho que aceitar, né? justamente. Justamente. Então, assim, eu tolero o nível de desrespeito do outro comigo exatamente como eu me trato. Por isso que eu falo que sempre a mudança é nossa. A hora que eu começar a me tratar de outra forma, eu jamais vou tolerar o desrespeito do outro comigo. Jamais. Eu vou respeitar o outro e eu vou me respeitar, que isso aqui é respeito mútuo, né? Eu não posso respeitar o outro e esperar que o outro me respeite, porque eu estaria controlando o comportamento alheio e eu não tenho como ter esse controle. Teve alguém aqui me perguntando, que eu vejo a mensagem passar e não consigo segurar. Teve alguém aqui perguntando várias vezes, mas o que dizer para a criança quando o pai sim é ausente? Querida, entenda. Você enxerga um pai ausente porque você traz um pai ausente dentro de você, tá? Isso é a relação com o seu pai que você está projetando. Você pode falar assim, ah, não, mas o pai realmente é ausente porque ele nunca tá, eu sou separada e ele não vem visitar e tudo mais. Você, Maria da Paz, eu imagino, MD Paz, eu imagino que é Maria da Paz. Isso não necessariamente é como essa criança está vivenciando. Aí você pode me falar assim, não, mas meu filho fala que o pai nunca tá e tudo mais. E aí a gente pode pintar um pai horroroso para esse filho, ou não. E aí pode falar, olha, isso o quê? E o filho entende que o pai é ausente, o filho manifesta isso. Isso já foi falado dentro de casa, porque também tem isso, Simone. Pai mora longe, nem vem, nem paga pensão. E aí, mais do que você focar no seu filho, é importante você focar por que eu ressoei com uma pessoa assim. Porque isso, de alguma forma, traz benefícios para você também, tá? E é difícil você falar isso porque as pessoas não entendem, né? A criança ama o pai. Eu não sei quando. Claro, aqui são informações que estão, né, sendo jogadas aqui. Tem uma questão com o seu pai, com a relação com os seus pais que não está integrada. Você buscou um cara ausente, né? Mas isso mostra qual é a oportunidade aí. Você olhar para a ausência que você tem com você mesma, a desconexão que você tem com você mesma. Um cara ausente, um cara que nunca tá, mostra que você também está desconectada de você. E qual é o benefício que a gente obtém tendo um pai ausente? No fundo, eu controlo tudo. A última palavra é minha. Eu determino tudo com meu filho. Só que tem muitas mulheres que estão em casa que não gostam da relação que os pais, o pai desenvolveu com o filho e querem se separar.
Olha isso. Eu quero me separar porque meu marido é violento com meu filho. Ou é agressivo ou não aceita educação respeitosa. Vamos botar nesses termos. Meu marido não aceita educação respeitosa, eu vou me separar. Ou seja, essa mulher está controlando o filho. Tipo, ó, vou tirar ele dessa relação, que essa relação é tóxica com ele. Só que ela não consegue perceber que ela é a mais tóxica na relação. Porque ela está impedindo que o filho tenha essa relação. Ela quer cortar a relação de pai e filho. E o pai que ele tem foi um pai que ela escolheu, tá? Foi um pai que ela trouxe para ser pai do filho. Da mesma maneira que ela é a mãe que o pai escolheu para ser mãe do filho. E é o pai perfeito que essa criança tem para evoluir. Mesmo a gente quer toda hora resgatar o nosso filho do sofrimento. E tem horas que a gente não vai poder fazer isso. Porque o nosso filho vai ter que passar por isso para desenvolver habilidades, para poder se fortalecer e aí crescer, evoluir. Não adianta a gente achar que a gente é vítima e que essa criança, coitada, essa criança vai crescer sem um pai. É o pai que ela tem. Tem horas que, sim, não é nomear teu pai é ausente, teu pai nunca tá. Sim, o papai mora longe. É dar um novo significado, né, Daniela? Isso, talvez dizer Exato. Assim, filho, eu sei que é difícil, acolher o que ele sente, eu sei que é difícil, eu sei que você sente, mas olha só, tá tudo bem ele ser assim. Você pode ser grato porque ele te trouxe a vida, ele que Exatamente. te trouxe a essa existência. Esse é o foco do livro, inclusive, hein, do Onde Estão as Moedas. Esse é o melhor que ele pode te oferecer, então aceita ele assim e Exatamente. aceita o pai que você tem. E talvez não é falta de amor, filho. Às vezes a gente não entende o que passa na cabeça dele, a gente não entende o que aconteceu com a história dele. Então, que a gente não traga esse peso para a criança, a gente ressignifica essa história, né? Justamente. Justamente. Faz ele trazer um novo significado de tudo bem meu pai ser assim, é difícil para mim, mas eu vou superar. É difícil para mim, mas eu vou dar um novo sentido a essa história, que é onde eu vejo que acontece a diferença, né, nas histórias. Tem aquela pessoa que sofreu e fez daquilo algo transformador na vida dela. Justamente. E tem aquela que sofreu e fez aquilo a derrota da vida dela. E vai depender disso, porque uma criança é a gente que tá falando para ela. Então eu acho assim que nosso entender muda tudo no futuro da criança. De você simplesmente dizer isso para a criança, tá tudo bem ele ser assim, esse é o melhor que ele tem para te dar. Eu já estou grata a ele porque ele me deu você. A gente precisa aceitar ele do jeito que ele é. Nós dois juntos aqui vamos ter várias coisas. E o dia que ele estiver aqui, o dia que ele vir, o dia que a gente se encontrar, vai ter uma outra história. Dar um novo significado, né? Tirar aquele peso, mesmo, ele te abandonou, ele é isso. Sim, porque quando eu faço isso, quando eu falo pra criança, tá vendo? Teu pai é um merda, teu pai nunca tá, teu pai isso, teu pai... Eu ensino a criança a rejeitar essa origem dela. É como se metade dela fosse podre. E nisso eu ensino ela a se rejeitar. É como se eu viesse de uma origem ruim. E quem escolheu? Exato! Quem foi que escolheu? Fomos nós que escolhemos, né? E no fundo eu tô fazendo a criança aprender a não se aceitar. Porque eu venho de uma origem ruim, né? Uma semente podre. Aliás, tem um filme que se chama Sementes Podres, né? E é importante a gente olhar para isso, porque eu tô ensinando meu filho a não gostar dele próprio. A Maria da Paz botou, a MD Paz botou aí assim, mas dói que ele não ajude nada. Mas, querida, aí existem ferramentas jurídicas para você buscar. Aliás, eu sou advogada, eu não sei como é que tá isso no Brasil, mas na época, o caso de prisão civil no Brasil era dívida de pensão alimentícia. Mas a dor dela, tá vendo como a dor é dela? Aí se projeta no filho, aprisiona emocionalmente o filho. São as nossas dores. Claro que dói ele não ajudar nada e tudo mais, mas aí você tem Maria da Paz mesmo. Então você tem que buscar os meios, né, os recursos jurídicos para poder resolver, solucionar essa questão. O que a gente aqui está trazendo é o campo emocional. Por que você ressoou com um cara assim? Por que você escolheu esse pai para o seu filho? Isso conta de você, a sua história, né? É ressonância com a sua história. E é importante que você olhe para isso. Porque ela resolver isso agora, dá a oportunidade a ela de ter uma nova história com outra pessoa. Porque se ela saiba, ela vai atrair o mesmo perfil, né, de pessoa para a vida. E talvez essa história se repita. E a gente vê isso muito nos casamentos, né? Aquele ciclo de que eu tento de novo, só que é a mesma pessoa, às vezes um problema diferente, mas você percebe que é o mesmo ciclo de problemas. Exatamente. Isso nos meus vídeos, esses vídeos que eu posto de noite, assim, sempre tem um que dá polêmica. E um deles falava justamente disso. Aí veio um monte de mãe solo reclamar.
porque eu era machista, porque sei lá o quê, porque eu tava falando do campo emocional. Aí vem uma falar assim pra mim: eu que tenho 3 filhos de pais diferentes, todos ausentes, você me fala, botar que a culpa é minha? Eu falei, ei, primeiro vamos falando de culpa. E depois você já percebeu que assim, o mundo todo tá contra você, você buscou 3 caras ausentes, teve 3 filhos diferentes com 3 pessoas, e aí você continua achando que o problema tá fora. É que você não quer se olhar. E a pessoa, sou mãe solo. Normalmente é o perfil da pessoa que se incomoda com isso do pai ausente. Maria da Paz, essa é a oportunidade de você se libertar disso. Olha para tua infância, olha para tua história, para de projetar isso na relação com o seu filho, porque você pode tornar o seu filho, né, trazer uma ideia de paternidade, de maternidade equivocada para ele, né? Muitas crianças viram um cenário de família ali dos pais brigando e falam: caraca, isso é casamento? Deus me livre, não quero nem casar. E outras falam assim: ah, isso é casamento? Ah, bom, então eu vou repetir isso, porque é assim mesmo, então eu vou normalizar certa violência. E isso a gente é o modelo, tá? Então, cuidado com as mensagens que você traz para o filho, porque ele vai acabar absorvendo isso. E vai formar uma ideia consciente do que é ser um pai, ter um pai. E muitos pais se tornam, crianças crescem e se tornam pais ausentes porque também tiveram pais ausentes e isso foi nomeado para a pessoa. Foi nomeado, tá? Nossa, é incrível, viu? É incrível. Eu acho que eu já avancei no seu horário, né, Daniela? Que para você, Já! você já é de tardezinha, já tem que buscar Aqui as são crianças 5 e na 12 eu tenho que escola. buscar as crianças. Isso. Ai, Daniela, eu amei, eu amei. Gente, Eu vocês também, querida. gostaram? Fala aí pra gente no direct, ou no chat aí, bota um Tinha muita coraçãozinho. gente dizendo que queria a live vai ficar gravada, Vai vai sim. ficar gravada no meu perfil. Me segue aqui, a Daniela. Ô, Simone. Se você não segue a Daniela, segue a Daniela, é ótimo. Quer falar do seu curso, Daniela? Que estão aí com as Sim. inscrições abertas. Pode Olha, falar, fica à vontade. eu tô com as inscrições para o programa Repreendendo Educar abertas até hoje com R$ 500 de desconto, tá? Então vai até sexta-feira, mas até hoje tem R$ 500 de desconto, tem vários bônus, é que não dá nem para nomear aqui. E hoje eu ainda incluí outro bônus, tem mentoria comigo, tem mentoria com meu marido sobre relacionamento a Uhul! dois. O Fábio é o cara especialista nisso, trata muito de relacionamento a dois. Então, hoje a gente fez uma live sobre agressividade, está lá no meu perfil, né? E eu anunciei outro bônus com ele, que é essa mentoria. Já tem um bônus dele de módulo de relacionamento a dois, enfim. Acho que eu vou entrar de novo, então. Para ex-aluno, tem outro desconto, me avisa É? se for o caso. Ah, Sim, claro, ex-aluno, para vocês renovarem, é outro valor, não tem nada a ver com o valor de agora. Então, vocês estão com R$ 500 de desconto até hoje, à meia-noite. E são 11 bônus, além de todos os módulos do curso, 11 bônus. Tem bônus sobre relação de irmãos, né? Gerenciamento de conflitos, crença limitante, explosão vital na adolescência, né? Se houve muita repressão emocional na infância, como essa energia vital que vem na adolescência, que deveria ser desviada para sexualidade, para vocação, como ela não tem essa energia porque ela foi sugada na infância, isso não acontece. Então é importante a gente entender aí. Às vezes a gente não tem filho adolescente, mas nós fomos adolescentes. Então a gente entende aí como a gente vivenciou essa adolescência, né? era isso que eu ia perguntar. Serve para mãe que não, ou para mulher que ainda não é mãe? Então, perguntando se tem um curso para quem não é mãe. Olha, eu já tive várias alunas que não eram mães, porque elas queriam um curso para elas, tá? Porque esse curso, ele vai falar de educação, mas ele vai fazer uma ponte o tempo inteiro com a Tempo infância todo. que a gente teve. Então a Isso a gente Simone pode entende, falar. isso a gente entende, aí a gente começa a olhar para a nossa história, né? Porque ele fala da Exatamente. maternidade, do nosso contato com os filhos, mas, por exemplo, você começa a entender você. Você fala, Exato. por isso que eu tenho isso, né? E tal. Porque os Exatamente. filhos trazem isso com muito mais força, né, Daniela, à tona, né? Sim, é um Eles vêm, portal mesmo traz que a se criança abre. interior assim, descancarada, por isso que a maternidade traz esses turbilhões de emoções para a mulher, a crise de identidade, várias coisas, porque são isso tudo que a gente não sabe de onde vem. Mas no curso você vai começar a se entender, porque a gente pode não ser mãe, mas você tem uma história, né? Que você já foi filha, Exato. né? Tem uma história com os pais. Exatamente. Exatamente. Claro que ele está bastante voltado para pais, mas eu já tive várias alunas que não eram educadoras, de repente, psicólogas tem várias, tá? E muitas que não eram pais e falaram assim, caramba, como o curso me transformou como pessoa. Teve gente que se inscreveu até pensando no lado profissional, mas a transformação foi da pessoa, sabe? Então, assim, eu indico para todo mundo.
E assim, entre os bônus, tem bônus sobre. Tem um curso inteiro sobre feridas emocionais da infância. Eu falo profundamente das 5 feridas emocionais, né? Tem um módulo que é do Fábio também. Fábio tem 2 módulos bônus, né? Mais a mentoria, que é projeto de sentido gestacional e mandatos familiares inconscientes. Então, vai entender aí como a nossa gestação, a gente dentro da barriga da nossa mãe, como isso impacta a pessoa que a gente é hoje. E tem muita coisa. Já nem sei quantos módulos tem. Tem uns 11 módulos bônus aí, sabe? É maravilhoso, então, gente. É maravilhoso. Vale muito a pena. Tá com R$ 500 de desconto hoje. Até hoje à meia-noite. Porque eu tô com inscrições abertas desde segunda-feira, né? E vai até sexta-feira. Mas a partir de amanhã já é com um valor normal. Ele tá por R$ 897, mas ele custa R$ 1.397, tá? Então, gente, aproveita. Aproveita. E eu quero agradecer, dizer que eu fiquei Obrigada feliz demais de você ter vindo aqui, ter trago tanto conhecimento para minha audiência, para essas mulheres que estão aqui comigo. Fez toda a diferença na minha vida, sou muito grata a isso. Desejo que você continue alcançando mais vidas, mais famílias, porque a gente não impacta só o agora, isso a gente impacta a outra geração, a gente impacta a próxima geração de filhos, sabe? Formar adultos emocionalmente mais equilibrados. A gente torna o mundo melhor, porque quando a gente entende aquela frase que para eu tornar o mundo melhor, eu preciso ser a pessoa melhor, é isso. Quando eu me torno a pessoa melhor, eu gero filhos de outro nível emocional, com menos marca, com menos tudo, sabe? Então, o seu trabalho é incrível, eu sou muito feliz de te acompanhar, de estar aqui com você. Torço para o seu crescimento, para a sua prosperidade, que Deus continue te abençoando sua casa. E vamos seguir juntas. Quero que você venha outras vezes. Não vem só Virei. Desejo mesmo a você e muito sucesso no seu curso. Olha, de verdade, eu fico muito feliz de ver alunas que estão buscando outros caminhos, né, profissionais, porque se identificaram com essa transformação, foi tão potente na própria vida, que elas querem ajudar outras pessoas a trilharem esse caminho. E essa é a transformação verdadeira. A gente passou por isso e quer que outras pessoas trilhem esse caminho também. E você contribuiu muita luz para nós. Você contribuiu muito. Perguntava, Daniela, como é que você fez? E aí, como é que faz esse negócio? Sim, e agora, para ser profissional, porque eu também comecei querendo resolver minha vida, né? O caos. Eu falei, não é possível que a maternidade é assim. E depois eu percebi que mais mães precisavam disso, né? E tornei isso, então, ficar no pé. Daniela, como é que é isso? E você fez o quê? Que curso é esse? Que não sei o quê. E ela aberta e disposta, que a gente entende quanto mais pessoas, melhor, né, Daniela? Não se vê assim como aquela escassez, né? Não pode, senão vai roubar o meu negócio. Não vou falar, porque senão vão fazer os mesmos cursos que eu. Quanto mais a gente se unir nisso, todo mundo cresce. Para mim, todo mundo cresce. E tem espaço para todo mundo, a verdade é essa. Cada um traz a sua própria pegada, cada um traz a sua essência, a sua autenticidade. A quantidade de mulheres que me escrevem perguntando que curso você fez para você falar dessa forma. É a minha forma de falar, sabe? Os cursos que eu fiz, os livros que eu li, isso é o de menos. Eu falo tudo, eu li livro tal, eu fiz curso tal. Agora, a gente tem que também buscar essa autenticidade, né? Quem sou eu aqui? E você é única nisso, né? Que você fala. Exato. Cada um tem a sua história, tem tudo aquilo que você agrega, as suas experiências. E a sua luz própria, exatamente. Mas fiquei muito feliz. Sucesso. Obrigada. Um beijo. Obrigada a você, querida. Obrigada a todas pela participação. Beijo. Tchau, beijo. Tchau.